Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Teologia, curso esse que é trazido até você pela Escola de Teologia Charles Spurgeon. Nosso desejo com essas aulas é conhecer um pouquinho da história do pensamento cristão, um pouquinho da história da formação do pensamento dos nossos irmãos no passado. Nós temos visto até aqui um pouco sobre a história da patrística, um pouco da história da formação do pensamento cristão no período antigo do cristianismo, de um modo especial o período da Igreja Primitiva, a Igreja Antiga, e também nas últimas aulas vimos um pouco sobre a história da Igreja Medieval, como a teologia medieval se formou, foi o tema da nossa última aula, e nessa aula de modo especial nós veremos um pouco sobre o estabelecimento do papado e um pouco sobre o grande cisma do Oriente, que são eventos que marcaram, sem dúvida nenhuma, o cristianismo e tem muito a nos informar, tem muito a nos ensinar com relação ao que é o cristianismo hoje. Por que o cristianismo possui a forma que possui nos dias de hoje? Mais uma vez eu estou me valendo aqui do livro A Igreja Cristã na História, de Franklin Ferreira, e eu recomendo a vocês que comprem esse livro. Deixa eu salvar o foco aqui para vocês. Eu recomendo que vocês comprem esse livro no próprio site da Vida Nova, vocês podem encontrar, das edições Vida Nova, e assim mergulhem um pouco mais nos conteúdos, nas informações que são trazidas pelo Franklin nesse livro. Eu estou aqui de modo especial nos capítulos 29 e 30, que são pequenos capítulos que ele desenvolve ao longo de todo o seu trabalho. Na página 107, portanto, seguindo a linha que eu segui na aula passada, na qual eu parto do trabalho iniciado pelo Franklin e aprofundo um pouco mais com os comentários, e dando também aqui algumas orientações para que você vá ainda um pouco mais longe, caso você queira, você tem recursos aqui para isso. No próprio livro do Franklin, ele também no final do capítulo, por ele ser bastante resumido e introdutório na matéria, ele oferece ao leitor algumas dicas, algumas orientações de como ele pode aprofundar o seu conhecimento, seja por meio de literatura, seja por meio de filmes, seja por meio de documentários cristãos. Portanto, eu quero começar falando sobre o estabelecimento do papado. Como é que se deu o papado? Quando a gente olha para o catolicismo romano atual, a Igreja Romana, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, eu vou chamar de Igreja Romana daqui para frente, nós encontramos a afirmação de que o papado existe desde Pedro, desde o apóstolo Pedro. Pedro foi o primeiro papa, e depois os papas que o sucederam, os bispos de Roma que o sucederam, continuaram o pastoreio não só da cidade de Roma e de todas as igrejas em Roma, mas de todas as igrejas cristãs no mundo todo. E quando nós olhamos a história do cristianismo, a gente percebe que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Embora nós temos base, sim, tanto dentro da literatura da patrística, não é? Da Igreja Antiga, para afirmar que Pedro foi um bispo em Roma e foi um dos primeiros homens a pastorear a igreja ali, embora nós temos também recursos para dizer que Paulo ali esteve, Áquila também ali esteve e outros ali estiveram, como o próprio Clemente, que está logo no início, Lino e outros, mas afirmar que Pedro foi o primeiro papa é um tanto ousado, no sentido quase que irresponsável, pelo fato de que essa ideia de um papado, ou seja, de um bispo sobre os demais bispos, um bispo universal, uma igreja que seria líder sobre as demais igrejas, não existe até o século VII. Ou seja, até o final da Igreja Antiga, o período da Igreja da Idade Média, não existia essa concepção de que o bispo de Roma seria o chefe, ou o líder, ou o monarca, ou o principal, ou o primeiro entre os iguais, primus inter pares, como eles chamam, dentro do cristianismo mundial. Essa ideia não existia até o século VII. Nós conseguimos, sim, com certeza, traçar uma linha de bispos de Roma até a época do Império, do início ali do cristianismo, né? No Império Romano, até a época de Paulo, de Pedro, quando ambos foram sacrificados no mesmo dia, um na Via Ápia, outro na Via Aurélia, debaixo da ordem de Nero, conforme escreveu Dionísio, bispo de Corinto, para os cristãos de Roma. Então, existe sim elementos que nos apontam para a realidade de que Pedro não só morreu em Roma, com Paulo também, eles morreram, foram enterrados ali, e muito provavelmente dentro dessa colina chamada Vaticano, que depois se tornou
a sede da própria Igreja Católica Apostólica Romana, ali sobre o monte do Vaticano, né? Embaixo ali do Vaticano tem uma montanha, e essa montanha possuía uma espécie de caverna onde pessoas eram enterradas, e também nessa montanha, esse pequeno monte, não uma montanha, um pequeno monte, onde se produzia um vinho barato, né? Como se dizia na época, e as pessoas costumavam enterrar seus mortos ali, e o testemunho dos primeiros cristãos ali da cidade é de que Pedro e Paulo foram enterrados ali. Não há problema em acreditarmos nisso. Inclusive os primeiros pais da igreja, os primeiros pastores, os primeiros bispos do cristianismo afirmavam isso também. Isso não é o problema. O problema é quando nós afirmamos que tanto Pedro quanto Paulo tiveram uma proeminência, uma autoridade, uma superioridade sobre os demais bispos e apóstolos naquela época. Óbvio, Pedro ele foi um líder apostólico, sim, ele foi, mas ele encarnou em si a ideia do Papa, do papado, ou a ideia desse que seria uma espécie de chefe de uma casa que englobaria as igrejas do mundo inteiro. Isso nós não encontramos. Nós não encontramos, por exemplo, o apóstolo João, pastor em Éfeso, se submetendo a Pedro, pastor em Roma, bispo em Roma. Nós não encontramos outros irmãos pastoreando, outros apóstolos sendo bispos de outras cidades, submetendo-se, perguntando, recebendo orientação do bispo de Roma, Pedro. Não, pelo contrário, nós encontramos mais ele se submetendo à autoridade apostólica de Paulo, não por ser Paulo, mas por ele ser inspirado pelo Espírito ao escrever suas 3 epístolas, do que por uma submissão por um líder, por ele ser líder de uma cidade que nada tem a ver com o cristianismo. Roma era a capital do império, não é a capital do cristianismo. Se o cristianismo tiver que ter uma capital, essa capital estaria na Judéia, estaria em Jerusalém, estaria em Cafarnaum, talvez, estaria em Nazaré, estaria em Belém da Judéia, ou outras cidades pelas quais Jesus Cristo passou, sobretudo Jerusalém, onde ele foi crucificado, onde ele ressuscitou, de onde ele foi assunto aos céus. Mas não há isso no cristianismo. Isso é uma coisa do Antigo Testamento, de ter uma sede internacional para a fé. Eu sei que nem os católicos pensam a rigor dessa maneira, embora alguns talvez pensam, mas erroneamente, né? O catolicismo em si não pensa dessa maneira. Mas a gente precisa fugir dessa concepção de que há uma linha sucessória de papas que remonta até Pedro em Roma no século I. Bom, eu vou ler aqui alguns textos, alguns trechos dos capítulos, né, do Franklin, a Igreja Cristã na História, para que você possa compreender comigo um pouco sobre o estabelecimento do papado até um período no século X para o XI, quando nós temos o grande rompimento, a grande divisão no cristianismo, a maior de todos os tempos, que foi o grande cisma do Oriente, ok? Então, começando sobre o estabelecimento do papado, eu quero ler um parágrafo aqui. No primeiro século, o modelo de liderança das igrejas locais era composto de presbíteros e diáconos, que atuavam sob a supervisão apostólica. No início do segundo século, começou a haver a centralização da autoridade em um único bispo. O primeiro a defender essa posição foi Inácio de Antioquia no século II. Irineu de Leão foi o primeiro a destacar a sucessão apostólica, principalmente da Igreja de Roma, como exemplo de ortodoxia contra o gnosticismo. Cipriano de Cartago argumentou que fora da Igreja verdadeira não haveria salvação e as igrejas deveriam cooperar umas com as outras em submissão mútua e todas submissas à Igreja em Roma. Um século depois, o primeiro concílio de Nicéia reconheceu 3 bispados proeminentes, centrados nas igrejas de Alexandria, Roma e Antioquia. Isso já o concílio de Nicéia, no século IV, composto de vários bispos de várias localidades, reconhecendo que 3 bispados seriam proeminentes e se destacariam sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em toda a terra. E estes bispados seriam o de Alexandria, no norte da África, Roma, sul da Itália, não é? E Antioquia, no Oriente Médio, na Síria. No V século, o concílio de Calcedônia, ou seja, 100 anos depois, o concílio de Calcedônia deu ao bispo de Constantinopla, atual Turquia, a honra, que seria atual Istambul, ok? A honra e privilégios iguais ao do bispo de Roma. Veja a confusão. Todavia, o colapso do Império Ocidental, por causa das invasões bárbaras, fez da Igreja a instituição mais forte de integração da sociedade, e a perda de territórios dos patriarcas
de Antioquia, Alexandria e Jerusalém para os árabes, assim como a pressão contínua exercida contra Constantinopla, aumentaram a autoridade do bispo de Roma. Então, não foi algo que nasceu no Novo Testamento, não foi algo que começou com os apóstolos, não foi algo que começou com Pedro, mas foi algo consecutivo, causado, a gente poderia colocar, por uma série de sucessões políticos-sociais da época. Enfim, a história da mudança do próprio mundo, da maneira como o mundo era governado e as nações e os povos eram controlados naquele primeiro período. Portanto, não foi da maneira como muitas vezes se afirma, mas desta aqui colocada, conforme observada historicamente. Ele continua aqui num outro parágrafo. O mais importante personagem na formação da primazia do bispado de Roma, Gregório, foi